E galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque neste vídeo nós vamos jogar Brockfield aqui mais uma vez aqui no canal. E nosso episódio de tentando chegar no level máximo, mano. Isso mesmo, mano. Eu não sei que level, não, eu sei que level, eu tô no level 610. Mas eu tô quase pra chegar no segundo CIA, galera. Eu tô muito perto, mano. Então deixa teu like aí, se inscreve no canal. Então, galera, bora lá pro vídeo.
galera, esse foi o vídeo. Se vocês tenham gostado, se inscreve no canal, manos, e até a próxima. E